a Marisa Alija. Marisa, como foi para você receber o convite da vereadora Cris das Frutas para estar vindo até Umuarama para ver o suporte, né? Prestar um suporte para a cidade na questão do futebol? Ó, me senti bastante honrada, né? Eu passei toda a minha infância aqui em Moarama, depois eu fui para São Paulo, enfim. E a Cris, eu conheço ela há algum tempo, desde a época que ela estava na Espanha. E aí depois ela veio, né, para a carreira política. Mas a gente tinha um conhecimento, mas não tinha uma aproximação em termos de trabalho. E ela me procurou há alguns meses dizendo que queria, né, que era um sonho da população dela, de reativar, né, o que um dia foi um grande polo aqui para a cidade de entretenimento, né? O futebol, ele era, eu lembro da minha infância né, o centro da cidade, o estádio, tinha um apelo assim, né, para a cidade de ter alguma coisa no final de semana, vinha gente de fora, era bem interessante. Então, eu fiquei muito feliz, né, de poder estar vindo para a minha cidade. Eu considero eu não nasci aqui, mas eu considero, passei a minha infância, a minha juventude aqui, então eu considero ela minha cidade. Então eu fiquei muito feliz e estou disposta a ver o que eu posso contribuir para que o futebol volte ao cenário de Umuarama, volte a trazer, porque o futebol não traz só um retorno imediato para a cidade, em termos de os jogos, enfim, mas ele movimenta muita coisa, movimenta a parte econômica, com hotéis, com transporte, com até a parte imobiliária, né? Quando os jogadores, aluguel, compra de imóveis. Então, eu fiquei bastante feliz desse projeto que a Cris está desenvolvendo aqui na cidade, e eu espero poder ajudar de alguma forma, né, com o meu know-how aí no futebol, trazer aqui para o Umuarama um desenvolvimento que eu acho que comporta, a cidade comporta, está num eixo bem interessante, né, de ligação com Mato Grosso do Sul, com ligação com aí Paraguai, Argentina, Maringá. Ela está num polo bem interessante, eu acho que dá para fazer um trabalho bem interessante aqui. Como é o seu trabalho, Marisa? Bom, eu comecei dentro do futebol no direito desportivo, né? Eu sou advogada de formação, então tenho mais de 20 anos de profissão dentro do futebol e eu fui evoluindo. Na verdade, eu comecei com a parte jurídica, me especializei nisso, fiz mestrado fora do país, na Espanha, me especializei nisso, e conforme o meu trabalho foi indo, a proximidade com os jogadores, eles acabam criando um vínculo de confiança, por serem pessoas públicas, não podem estar assim, dividindo o seu dia a dia, o que está acontecendo. Então eles acabam fazendo realmente vínculos de confiança com poucas pessoas, né? Então eu fui desenvolvendo esse vínculo de uma forma natural com os meus atletas. Eu trabalhava para clube, primeiro comecei na Portuguesa de Desportos em São Paulo, depois eu fui para Clube dos 13, depois eu fui para um grande escritório do ex-presidente do Inter de Porto Alegre até o falecimento dele, e depois eu segui com o meu próprio escritório. Eu trabalhava para agentes, enfim, para clubes e naturalmente para os jogadores. E aí eu fui desenvolvendo isso com os jogadores. Chegava uma época assim, eu quero ficar só com a minha advogada. E eu fui, pelo conhecimento com os clubes e no dia a dia, estabelecendo esses vínculos, tanto dentro do país quanto fora do país, e fui me aperfeiçoando na parte de gerenciamento de carreira. Então hoje a gente trabalha de uma forma de 360 graus, a gente fala que eu não só cuido da parte da carreira do jogador, a parte de contratos, a parte de imagem, mas a gente também tem a parte, os braços da empresa que cuida, desde a parte de contador, a parte jurídica que é forte, mas a parte de investimentos. Então a gente cuida do jogador de uma forma geral para que ele faça uma carreira consolidada, uma carreira como é que eu posso dizer, uma carreira de sucesso, mas que ele termine também como um profissional de sucesso, com dinheiro no banco, porque a gente via assim, pela experiência de trabalho, assim, eles ganhavam muito dinheiro, mas gastavam muito dinheiro, não tinha uma assessoria adequada, e aí eu chegava no final de carreira
sem dinheiro, sem, né, um jogador de futebol, na maioria das vezes, não tem oportunidade de estudar, enfim, de se desenvolver numa outra carreira. Então, se ele não chega bem no final da carreira dele, ele dificilmente ele vai conseguir se reerguer financeiramente. Então, a gente teve essa preocupação de criar uma estrutura que atendesse ele em todos esses sentidos. Então, graças a Deus, assim, a carreira de agente é muito do que você faz para um, o outro te indica, vamos dizer assim, te referencia para os outros. E com isso, assim, a gente foi fazendo uma carreira uma carteira bem bacana, desenvolvendo a carreira, né, nesse sentido, né, da nossa experiência, mas também do feedback dos nossos próprios clientes.